Bem-vindo de volta. Este volume traz várias coisas assustadoras. Perfeito para a preparação para o Halloween. Agora, se você ainda não fez isso, apague as luzes, sente-se e aproveite. O Teatro Assombrado. Agora, este é um acompanhamento de um volume anterior sobre o canal do Philcock no YouTube. Ele publica vídeos e investigações paranormais interessantes em seu canal. Vamos focar em um que envolveu um teatro assombrado. São imagens envolvendo o Sunset Playhouse, que é uma organização de teatro comunitário sem fins lucrativos fundada em 1954. Atualmente, eles produzem 8 peças principais por ano, desde sua primeira produção de A Volta do Parafuso. Segundo o site, mais de 36 mil voluntários dedicaram 1,4 milhão de horas de serviço. Segundo relatos, o teatro, que também faz espetáculos infantis, tem uma história misteriosa. Laurie Wise e outros decidiram relatar e investigar a história, pois acreditam que 2 antigos voluntários ainda estão nas paredes do teatro. O relatório e os vídeos de Laurie Wise, postados em 29 de outubro de 2008, foram carregados por Philcock no YouTube em 23 de agosto de 2010, documentando visita e investigação ao Sunset Playhouse. A descrição do vídeo diz que, segundo Heather Stanscovey, investigadora paranormal do Grupo de Pesquisa Paranormal do Sul de Wisconsin, o teatro é assombrado. Ela afirma: todo bom teatro tem um fantasma. Acredita-se que os espíritos em questão sejam de Roger Casey e Lester Schultz, que era apelidado de Pinky. Schultz, ator famoso na comunidade, costumava atuar em locais menores e morreu subitamente de ataque cardíaco durante a apresentação de Estranhos Casais, em 1968. Casey era voluntário técnico, atuava nos bastidores e foi membro de longa data da equipe do Playhouse, também falecendo no centro. Algumas coisas que acontecem nós não conseguimos explicar, disse Jim Stanscovey, pai de Heather, que é o tesoureiro do conselho diretor do teatro e participou da investigação da equipe. Como mostram as imagens, orbes flutuam ao redor dos membros da equipe e um rosto sinistro aparece na cabine de som acima dos assentos. A foto foi melhorada e ampliada para realçar os traços do rosto que eles acham ser de Roger Casey. O vídeo não traz muita discussão ou descrição das investigações, tornando as técnicas amadoras de caça-fantasmas mais autênticas e assustadoras enquanto a equipe explora o teatro. Um dos momentos mais assustadores do vídeo é quando o grupo filma recortes de jornal e o livro de peças do teatro. Enquanto a câmera passa pelo rosto de Lester Schultz, a luz pisca antes de acender e apagar. Dá uma olhada. Quantos anos ele tem? 55. A luz acabou de apagar. O quê? Eu não fiz isso. Eu dei um zoom no rosto dele. Isso é assustador. Eu não estou tocando em nada. A gerente Laura Feltz e o voluntário Rudy Miskowicz nunca vivenciaram atividades paranormais, mas conhecem bem as histórias. Com Rudy brincando que, quando algo estranho acontece, todo mundo diz que é o Pinky. Ele leva a culpa por tudo. Apesar do clima estranho e do potencial para eventos fantasmagóricos, Jim garante que está tudo bem no teatro e não há motivo para preocupação. Os fantasmas são amigáveis, nunca acontece nada. Se você quiser conferir mais investigações e atividades paranormais, o canal do Phil é perfeito para assistir nessa época do mês. O experimento do sono russo. Entre dezembro de 1963 e janeiro de 1964, Randy Gardner, de 17 anos de San Diego, Califórnia, tinha o recorde de maior tempo sem dormir. O americano ficou acordado por 11 dias e 24 minutos, somando 2.640,4 horas, superando o recorde anterior de 260 horas de Tom Rounds. Os efeitos nos estados físico, mental e emocional dele foram cuidadosamente monitorados e avaliados a cada hora que passava. Embora Gardner tenha afirmado que se sentia cansado e que nada havia mudado dentro dele, o tenente-comandante John J. Ross, que acompanhou sua saúde durante o experimento, relatou graves alterações cognitivas e comportamentais. Ross registrou mudanças de humor, problemas de concentração, perda de memória de curto prazo, paranoia e alucinações.
Segundo os resultados, no 11º dia, ao pedir que subtraísse 7 repetidamente a partir de 100, ele parou em 65, dizendo que esqueceu o que estava fazendo. Na Rússia, a médica e cientista Marie de Mancian iniciou técnicas de privação de sono, observando filhotes mantidos em constante atividade e sem dormir. Em 1894, ela concluiu que, após alguns dias, a privação de sono era fatal por causar lesões graves no cérebro. O experimento do sono russo é um mito urbano popular surgido em 2010 nos fóruns Creepypasta, uma comunidade online de histórias macabras que inclui personagens como Slenderman e Jeff, o assassino, já citados neste canal. Achamos que já é hora de revisitar o experimento do sono russo, ainda mais com o Halloween chegando. O experimento do sono russo é um conto sobre uma instalação de pesquisa soviética, onde cientistas desenvolveram uma droga de hiperestimulação para manter soldados russos acordados por até 30 dias. A história muda conforme a fonte e o narrador. A teoria geral dizia que o cientista mandou que 5 prisioneiros fossem cobaias da droga, prometendo liberdade. Após a conclusão do experimento, esses homens foram colocados em uma câmara hermética, onde foram privados de todos os seus pertences e estavam quase sem roupas. O estímulo foi aplicado por um sistema de ventilação de gás. Dizem que em poucos dias, a falta de sono começou a se manifestar nos sujeitos, com sinais de paranoia, inquietação e, eventualmente, várias formas de psicose. O que era esperado e devidamente registado. Com o tempo, os homens passaram a agir estranhamente, agindo como coelhos, tentando escalar paredes, arrancando a pele e se banhando em excrementos. No 15º dia, a câmara ficou em silêncio. Sem movimento ou som nos monitores e microfones, os cientistas encheram as celas com ar fresco e destrancaram as portas. Ao entrarem na câmara escurecida, eles encontraram um dos homens morto. Os 4 restantes estavam sentados em silêncio, exibindo ferimentos horríveis, lacerações e selvageria auto-infligida, seus antigos eus mal reconhecíveis. Um deles disse aos cientistas: "Não queremos mais ser libertados." Ao perceber que o experimento durou demais, o cientista tentou sedar os homens para reverter alguns sintomas e ocultar as condições horríveis a que foram submetidos. Uma briga irrompeu dentro da câmara quando os homens entraram em um frenesi enlouquecido, demonstrando atletismo, agilidade e uma força maníaca que nunca haviam mostrado antes, apesar de seus corpos em decomposição e aparência esquelética. Conforme a versão dos fatos que se escuta, alguns cientistas morreram lutando contra prisioneiros enlouquecidos antes de controlarem a situação. Ao ser questionado sobre no que os homens se transformaram, o último sobrevivente respondeu como eles eram o mal que habita todos os seres humanos. Ele afirmou que esse mal existe e é controlado pelos nossos padrões de sono. Mas devido à privação contínua de sono que os prisioneiros haviam suportado, o mal agora foi liberado para o mundo desperto. Em seguida, ele avançou em direção à porta, investindo contra os cientistas, antes que eles atirassem várias vezes enquanto ele estava caído no chão. O último sujeito de teste disse suas palavras finais arrepiantes, quase livre. Embora alguns digam que o experimento russo do sono seja considerado uma obra de ficção, com filmes, supostos documentários e ilustrações dos homens e suas condições sendo postados online, há muitos que acreditam que existe um elemento de verdade nesse evento. Já está comprovado que o projeto MKUltra existiu. O Programa de Experimentação Humana Ilegal, criado pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, buscava desenvolver procedimentos e drogas para usar em interrogatórios, enfraquecendo indivíduos e forçando confissões. A lavagem cerebral e a tortura psicológica, usadas entre 1953 e 1964, causaram ondas de choque na população e em comunidades de teóricos da conspiração. Então, é improvável que o experimento russo do sono tenha sido equivalente à União Soviética? Acho que nem precisa dizer, mas parece muito provável que experimentos como esse realmente tenham acontecido. O ataque terrorista de Pahalgam. Vivemos em uma época em que tiroteios em massa, ataques terroristas e assassinatos políticos são comuns. Sejam as atrocidades motivadas por religião, política ou propaganda de lavagem cerebral, as possibilidades de tais ações hediondas serem filmadas, transmitidas ou compartilhadas online são igualmente comuns na sociedade moderna.
Em 22 de abril de 2025, militantes armados atacaram turistas perto de Palagam, em Juma e Caxemira, na Índia. Famosa por trilhas montanhosas que levam ao templo da caverna de Amarnath, a um santuário hindu e ao local da peregrinação anual Amarnath Yatra. 26 civis morreram após o grupo atacar turistas hindus em uma reunião em parque aberto. Embora também tenha sido confirmado que turistas cristãos e um muçulmano local também foram mortos nos tiroteios, os terroristas, armados com carabinas M4 e AK-47, atravessaram as florestas do Vale Bazaran antes do ataque. Até hoje, o incidente é considerado o ataque mais mortal contra civis na Índia desde os ataques de Mumbai em 2008. Enquanto o horror começava a se desenrolar no chão abaixo, um turista se preparava para se filmar atravessando o parque em uma tirolesa, e é aí que este vídeo começa. O homem que visita Ahmedabad, no oeste, diz que Deus é grande antes de iniciar a descida na tirolesa. Como mostram as imagens, ele ignora o que ocorre abaixo. Corpos estão no chão após serem baleados. Pessoas correm para salvar suas vidas enquanto tiros ecoam na carnificina. O terror sob a tirolesa é ainda mais chocante pelo contraste com a adrenalina e a empolgação do turista que grava sua diversão. Dê uma olhada. O vídeo acaba com o homem chegando ao fim da tirolesa, onde militantes disparam tiros de comemoração. É nesse momento que tudo será revelado ao homem, e é onde o vídeo termina. As imagens são perturbadoras e assustadoras, já que a gravação era para ser divertida e feliz, mas sem querer registrou uma cena de terror e massacre. Mais tarde, a Frente de Resistência, fachada da Lashkar-e-Taiba, grupo islâmico do Paquistão rotulado como terrorista pela Organização das Nações Unidas, assumiu inicialmente a responsabilidade pelos ataques, 2 vezes, no dia do ataque e no seguinte. A declaração deles afirmava que o ataque foi em oposição à colonização de pessoas de fora na região, resultado da abolição do status especial da Caxemira. No entanto, eles posteriormente negariam qualquer envolvimento nas mortes, o que só intensificou as tensões entre a Índia e o Paquistão. O objeto voador não identificado mais registrado. Quando se trata de espaço, investigação planetária e eventos cósmicos, as maravilhas do universo nunca deixam de fascinar e surpreender. Eclipses solares são apenas um dos infinitos milagres que acontecem e que nós, terráqueos, podemos testemunhar e documentar. O fenómeno acontece quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando sombra na Terra. A Lua bloqueia o Sol por um tempo, gerando escuridão. Dependendo da localização, a pessoa pode testemunhar tudo usando óculos específicos. Como em qualquer anomalia episódica, a possibilidade de outros acontecimentos estranhos ocorrerem ao mesmo tempo é muito real. Com relação à próxima entrada, em 11 de julho de 1991, um eclipse solar previsto seria melhor observado no México. Membros do público se reuniram em grandes aglomerações, enquanto outros assistiram de suas casas para testemunhar o espetáculo maravilhoso. Mas o raro espetáculo logo seria ofuscado pelo que foi registrado por várias câmeras em todo o país. Um objeto metálico que muitos acreditavam ser um objeto voador não identificado. Até hoje, o avistamento em massa é considerado o maior da história e ainda nunca foi solucionado. Como mostram as imagens, há muitos relatos de testemunhas e vídeos em diferentes fases do eclipse. E o avistamento do orbe metálico, que tem fascinado e assombrado a cidade do México desde então. Dê uma olhada. A família Breton registrou o objeto prateado a 1h22 da tarde.
aproximadamente a 137 quilômetros do local onde o Sr. Aragin fez sua gravação idêntica. Aprimoramento óptico e tela dividida são utilizados para comparar os trechos gravados pelo Sr. Aragin na Cidade do México e pelo Sr. Britton em Puebla. As duas naves espaciais correspondem em tamanho e formato. Apesar das críticas, ceticismo e negação de moradores e pesquisadores, o ufólogo Jaime Maussan acredita que os vídeos são autênticos e evidenciam extraterrestres e suas tecnologias. Céticos da teoria alienígena citam relatos contraditórios de testemunhas e explicações alternativas, como clarões de plataformas de petróleo offshore, e também manchas por olhar para o Sol sem proteção ocular. Porém, as gravações mostram um objeto voador metálico e redondo não identificado nos céus do México. Na tarde de 11 de julho, o executivo de televisão Guillermo Aragón filmava o eclipse do topo de um prédio e registrou um vislumbre do objeto. Ao revisar e apresentar no programa similar aos 60 Minutos, Morrison disse: "Quando vi, pensei, meu Deus, isso é um verdadeiro objeto voador não identificado." Você pode ver isso, assistir ao vídeo e ficar totalmente convencido do que vê. Após o programa, surgiram inúmeros relatos. Morrison continuou dizendo que as linhas telefônicas explodiram, quero dizer, 40 mil ligações ao mesmo tempo. Então o sistema foi completamente desligado. Recebemos mais de 15 vídeos e agora sabemos com certeza que em pelo menos 7 deles podemos ver a mesma nave. Isso foi gravado por Guillermo Aragón. Notavelmente, outro vídeo foi gravado a 80 milhas da Cidade do México por membros da família Bretão em Puebla. Desta vez, o vídeo também identificou e capturou uma pulsação em forma de onda emitida por trás do disco metálico. Pesquisadores acham que é um rastro de propulsão de energia. Apesar de estarem tão distantes em termos de localização, os vídeos foram estudados por Morrison, que ficou surpreso com suas semelhanças. E assim, o conceito de objeto voador não identificado, seres extraterrestres e comunicação interplanetária virou o assunto principal em todo o México. Um ano depois, um objeto semelhante foi registrado na região. O objeto parecia voar ao redor antes de descer rapidamente e desaparecer de repente. Alejandro Leal, que registrou o evento, disse: "Ele estava viajando contra o vento, então, se fosse um balão, considerando a força das hélices do helicóptero, teria caído. Mas não, ele continuou em seu caminho, muito reto e estável, até se perder no céu." Nos anos seguintes ao eclipse solar, um misterioso objeto voador não identificado. Milhares de pessoas, desde estudantes até pilotos de aeronaves, vieram relatar avistamentos não identificados ao redor do México, especificamente na Cidade do México. Passageiros fantasmas no aeroporto de Bangkok. No final de julho de 2017, um vídeo aparentemente inofensivo foi postado na internet por Vorovich, piloto da Bangkok Airways. O vídeo foi gravado da cabine da aeronave de Vorovich, no aeroporto internacional de Phuket, na Tailândia, e mostra passageiros indo para um avião por uma ponte de embarque. Nada nele parece fora do comum. Só quando você percebe que a ponte de embarque não está conectada a nada é que começa a se perguntar de onde essas pessoas estão vindo. O próprio vídeo tem um texto em tailandês que se traduz como Voo PG 873 na ponte de embarque D206. Esta ponte de embarque é assombrada. As pessoas continuam saindo dela mesmo quando não está conectada a um avião. O vídeo viralizou após Richard Keir, empresário malaio, publicá-lo no Facebook em 31 de julho, afirmando que foi gravado no aeroporto dias antes. O vídeo rapidamente ganhou destaque, acumulando mais de 115 milhões de visualizações. Muitos acharam que era uma filmagem assustadora de fantasma e sugeriram que a ponte de embarque estava assombrada. Outros afirmam que era uma farsa e que o vídeo foi manipulado para parecer paranormal. Outros dizem que o vídeo mostra um fenômeno óptico interessante. O piloto afirmou que gravou o vídeo por considerar o fenômeno interessante e raro. Após pousar, ele viu a ponte de embarque paralela ao avião. Com as luzes apagadas, o vidro refletia as sombras da ponte de embarque do avião dele. Provavelmente, os passageiros do vídeo são apenas reflexos dos passageiros de Vorovich andando em uma ponte de embarque iluminada. Ainda assim, muitos veem isso como prova do paranormal. O que você acha? Obrigado por assistir, durma bem e até amanhã.